A paz dos seus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, pela aguerrida, destemida Igreja do Senhor em toda a terra, da qual a IBB Canaã Rolândia faz parte, pela valentia, pelo zelo de cada irmão que tem participado, de cada evento, atendendo o chamado do Senhor para viver intensamente a unidade cristã. Irmãos, às vezes até com limitações, com dores, com enfermidades, mas entendem que a unidade do corpo de Cristo precisa ser expressada de forma real, de forma concreta, e que o Senhor continue multiplicando em vós a alegria da sua salvação. Nós vamos vamos ler a palavra de Deus neste momento, no Salmos capítulo 133. Salmos capítulo 133. Salmo 73, são pouquíssimos versículos. Tive só um probleminha aqui mais rapidamente. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós oramos ao Senhor, mais uma vez, Todo-Poderoso. Estamos aqui na condição que nos é bem característica, de dependência total do Senhor, reconhecendo que não somos nada, sem tua graça, misericórdia e amor, manifestados no alto daquela cruz, na pessoa bendita do Senhor Jesus e em sua obra. Te pedimos para que o Senhor manifeste a tua salvação através da tua palavra já revelada, operando em nós o teu querer e o teu efetuar, nos comunicando a tua palavra, Senhor, para que os teus propósitos sejam levados avante na vida de cada um de nós, teus servos, na vida da igreja, do corpo de Cristo. É a nossa oração e súplica, no nome do Senhor Jesus. Amém. O salmista, ele faz uma referência provável ao retorno dos cativos que estavam em Babilônia. Então o texto ele tem uma carga bastante assim saudosa, né? Uma carga bastante afetiva, né? De apelo àquilo que um dia tinha sido a realidade, o sentido, a razão de ser da vida daquele povo, e que lhes fora tomado de forma violenta. É uma palavra que faz menção àquilo que é a razão de ser do povo de Deus em toda a história, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Esta palavra diz respeito à comunhão. De uma forma mais precisa, fazendo jus ao contexto, ela fala da unidade do corpo de Cristo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, está relacionada de forma íntima o existir com a comunhão. O existir, a comunhão e o
que é bom. O existir só é verdadeiro e só é bom, só faz sentido, se ele se expressar na comunhão, na unidade do corpo de Cristo. Isso nos leva a reforçar mais uma vez o entendimento bíblico de que em toda a Bíblia, hoje eu já falei sobre isso, ontem falei também para alguém, tenho falado muito. Em toda a Bíblia não existe uma única menção de promessa de Deus para um indivíduo, para uma pessoa isolada. Em toda a Bíblia, se você for analisar todas, sem exceção, todas as promessas de Deus, em toda a Bíblia, elas dizem respeito ao povo de Deus, à nação de Deus. Aqueles que, sendo povo de Deus, se abriram para a graça salvadora. Pelo que? Toda pessoa que se coloca à margem desse convívio, desta comunhão, desse relacionamento, desta unidade, ele não tem a mínima possibilidade de viver as promessas de Deus, de ver o propósito. Todo aquele que não leva a sério a unidade do povo de Deus, expressa na igreja, que é o corpo de Cristo, todo aquele que entende que congregar é algo de somenos, é algo irrelevante, esse alguém não está entendendo que as promessas de Deus não lhe dizem respeito, não lhe fazem jus. Todas as promessas de Deus, elas foram, são e serão uma realidade na vida das pessoas que levam a comunhão, a unidade do corpo de Cristo, a vivência da igreja, na igreja, com a igreja a sério. Então, o que ocorreu? Esse povo, em tempos antigos, viveu um pouco, não muito, desta unidade, até o momento em que, infelizmente, eles entenderam que tudo que lhes fora dado para atender os seus desejos. Eles perderam o foco, perderam de vista o fato de que tudo que lhes fora dado e confiado era para servir aos propósitos de Deus, que só poderiam ser compreendidos e praticados no contexto da unidade do corpo. E aí o que aconteceu? Qual foi a consequência desta perda de foco? A consequência foi a separação. A consequência foi a divisão. As 12 tribos se separaram. Então, agora eles olham para trás e para a frente. Eles olham para trás entendendo uma coisa. Olha lá, o que nós éramos. Olhamos para trás e entendamos o que perdemos. Como foram bons aqueles momentos, que não foram muitos. Aqueles anos áureos, que não foram muitos. Nos quais éramos um. Nos quais vivíamos em união. Olha o que perdemos. Desfrutamos por tão pouco tempo aquilo que era, além de ser tão bom, aquilo que era tudo, aquilo que era o sentido, aquilo que era a razão de ser. Eles olham para trás nesse sentimento bastante saudoso e também entendem: olhe o que o pecado nos fez. Consideremos o que o pecado nos tirou, o que o pecado levou de nós. É muito profundo, irmãos, muito atual, sabe por quê? O ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. E ele não está errado quando ele busca relacionar-se, porque o próprio Deus, que não fez o homem para viver só, ele é um Deus de relacionamentos. Desde a eternidade, inalcançável aos nossos olhos, sempre foi o Pai que conviveu com o Filho, que conviveu com o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E desta realidade relacional que vem do Deus Trino, ele criou o homem e disse: não é bom que o homem viva só. Aí o salmista está dizendo que se não é bom que o homem viva só, quão bom e quão
quão suave é que exista esta comunhão. Então, o que ocorre? As pessoas, elas buscam a amizade, elas buscam se vincularem a alguém, porque o homem, ele foi feito para relacionar-se. Ele foi feito para o convívio. Ele foi feito para compartilhar. Ele não é saudável se ele é isolado. Acontece que, colocando de lado o propósito de Deus, as pessoas, elas sempre são infelizes em seus relacionamentos. Sempre são infelizes. A maioria das pessoas são infelizes nos seus relacionamentos. Não existe nenhuma tragédia que não aconteça no contexto relacional. Todas as tragédias, elas têm uma origem nos relacionamentos mal resolvidos, porque colocaram Deus de lado. Então, a nação de Israel, quando perdeu o foco, quando deixou de entender que o pouco e o muito que eles tinham era para servir ao propósito de Deus, e nesse serviço a existência se reafirmava de forma real, de forma plena, no serviço prestado a Ele, esse convívio encontrava o propósito de existir. No serviço prestado a Ele, em unidade, como povo, a excelência da existência ia se afirmando. Mas Israel colocou isso de lado e começou a olhar para as amizades ao redor, para o convívio ao redor, para as nações circunvizinhas. Começou a se deixar embevecer pela cultura, pelas ideologias, pelos cultos dos outros povos. Começou a se deixar atrair pelo ritmo dos outros povos. Então, isso foi levando-os ao afastamento. O convívio com o propósito dos outros povos os levou a se desviarem. Daí vem a palavra pecado, que é desviar o alvo. O pecado, por ser ele um fator de aproximação com aqueles que vivem à margem do propósito de Deus, o pecado é o real fator de separação. Quando falamos da unidade do povo de Deus, precisamos entender que as pessoas, os cristãos, os servos de Deus, quando eles se deixam envolver por amizades estranhas ao propósito de Deus, essas pessoas, elas terminarão sozinhas, por um motivo muito simples. Nenhum ser humano vai conseguir preencher nelas essa demanda relacional. Essa demanda relacional, ela só se preenche em Deus, em Cristo, no seu trabalho, no convívio com os santos, na dedicação à única causa justa que existe. As pessoas, elas se traem quando elas saem mundo afora à procura de amizades, viu, adolescentes, viu, jovens, viu, irmãos? Quando elas deixam em segundo plano a obra de Deus para priorizar outras coisas, essas pessoas estão à procura de algo que elas não vão encontrar. Elas já estão sós, pelo mero fato de ter colocado de lado a prioridade, que é a comunhão com Deus, que se expressa no convívio com os santos, no trabalho com os santos. Ela está só pelo fato dela não priorizar mais isso, ela já está só. E a procura de uma amizade, a procura de uma relação, de um convívio que nunca na íntegra ela vai encontrar, né? Então o salmista, ele coloca isso: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é um dos salmos chamados os salmos de peregrinação, né, ou de ramagem, do 120 ao 133, né, que era citado também na aproximação do templo, no desejo de adorar e ser recebido e ser aprovado. Então ele define o sentido da existência compreendido nesta unidade: ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Interessante que esta palavra não quer dizer que essa excelência da existência, ela acontece porque estamos numa grande catedral. Quão bom e quão suave é que eu vou para um ministério onde existem milhares de pessoas, onde existe um culto bastante animado, com as melhores bandas,
com os pregadores que têm as melhores oratórias, a melhor abordagem. Não está dizendo isso. Há uma expressão aqui que se endereça ao fato de que o povo de Deus, o corpo de Cristo, ele é global, ele é mundial. Hebreus capítulo 12 fala da universal assembleia dos santos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está vivendo intensamente o propósito de Deus, ele pode estar vivendo intensamente esse propósito numa igreja com milhares de pessoas, ou numa igreja que tenha 2 ou 3 pessoas. Ele pode estar vivendo esse propósito intensamente, independente do concurso de pessoas, independente da igreja ser lá no interior, onde tem que caminhar léguas para ir, ou da igreja ser num grande centro, numa grande cidade, numa grande metrópole. Ele pode estar vivendo intensamente esta excelência da existência, mesmo nunca tendo entrado num prédio com uma placa de igreja, como é a realidade dos irmãos da Coreia do Norte, onde existe as mais intensas perseguições da igreja no mundo. Parece que recentemente foi superado por outro país, que rivaliza com outro país, mas até bem pouco tempo era o pior lugar. E vários outros países do paralelo das 40, onde irmãos nunca viram um púlpito como esse. Não tem noção do que é pessoas assentadas como vocês. Se reuniram e se reúnem até hoje. Nasceram, cresceram, chegaram à idade de todos que estão aqui, sem ver um prédio como esse. Esta é a realidade. A Coreia do Norte, ela tem, por exemplo, pessoas, irmãos, que nasceram em cidades cativeiro. Nasceram lá, nunca saíram de lá. E foram alcançadas pelo Evangelho sem nenhum desses benefícios, dessas condições confortáveis que nós hoje vivemos aqui. E lá eles vivem intensamente esse fato, esta alegria, esta satisfação de pertencerem ao corpo de Cristo, de pertencerem à igreja do Senhor. Porque pertencer a esse corpo, pertencer a esse povo, extrapola questões arquitetônicas, questões geográficas, questões litúrgicas. Israel estava dizendo isso porque agora, voltando de Babilônia, não tinha mais o templo, não tinha mais os muros de Jerusalém, não tinha mais as 7 festas, não tinha mais aquela liturgia tão intensa, tão glamurosa, tão apaixonante. Não tinha mais nada disso. Esse povo diz: olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Nós estamos voltando para a adoração verdadeira, apesar de que não temos mais o templo, apesar de que não tenhamos mais as festas, apesar de que não sejamos mais um povo livre, porque a Pérsia agora está no comando no lugar de Babilônia. Apesar de todos os pesares, nós temos aquilo que é a razão de existir. Nós temos comunhão, nós estamos juntos. Perdemos tudo, mas estamos juntos. Foi-se tudo, mas ficou aquilo que não poderia ir: comunhão, relacionamento. Estamos aqui numa condição de escassez econômica. Estamos aqui numa condição de humilhação. Estamos aqui numa condição que outros olhando poderiam dizer que não temos futuro nenhum. Mas nós estamos aqui de posse daquilo que muitos que aparentemente têm outras coisas não têm. Nós temos comunhão. Nós estamos juntos. Os salmos de peregrinação, chamados também de ramagem, né? A expressão judaica, né? Hebraica, Hinei Matov, Umanaim, Shebekahim Gamiard. Eis quão agradável é que os irmãos vivam em união. É uma expressão forte, porque é isso que vale a pena. Esse é o propósito, esse é o sentido: participar desta causa.
independente das condições, independente dos fatores desfavoráveis, nós pertencemos à única causa justa que existe. Tivemos que compreender isso via cativeiro, via perdas totais, perdas em todas as direções de nossas vidas. Nós tivemos que compreender isso. Foi preciso perder tudo para ganhar aquilo que valia a pena. Foi preciso perder tudo que tínhamos, porque quando tínhamos tudo que tínhamos, nós já tínhamos perdido aquilo que não poderíamos perder. Às vezes acontece isso. Às vezes é preciso perder tudo que você tem, para que você possa realmente ganhar aquilo que você não está tendo, que é a comunhão com Cristo, que é o convívio com Deus, que é o relacionamento, que é a participação na unidade do corpo de Cristo. Às vezes as pessoas correm em tantas direções e não estão percebendo que elas estão correndo, deixando para trás aquilo que não poderiam. Estou pregando para as crianças também, tá? É preciso que entendamos, irmãos, afinal de contas, quem somos nós? Qual que é o propósito da nossa existência? Qual que é o propósito do nosso chamado? Quando ele diz quão bom e quão suave, ele está falando de um propósito de vida, propósito de ser, propósito de existir, finalidade da existência. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O sumo sacerdote, na sua tipologia apontando para Cristo, ele tinha ali as 12 pedras no seu peitoral, né? Que representavam exatamente esta unidade do corpo de Cristo. As 12 tribos de Israel estavam ali representadas. E esta unidade fora ferida de morte por causa do pecado que levou à separação das 12 tribos. E lá na frente, para sacramentar a sentença de Deus, veio o cativeiro. Então ele lembra do passado. Nós precisamos nos apoderar por completo desta unidade. Nós precisamos voltar de novo a sermos um. A sermos um. Ele fala da unção que desce sobre a barba de Arão, porque aquela unção, aquele óleo, descia sobre as suas vestes, porque era para atingir aquelas 12 pedras, era para se estender para as 12 tribos. E aquela unção, porque a unção, ela aponta sobretudo para Cristo. O sentido da palavra unção e ungido na Bíblia, no hebraico, é a mesma coisa, e no grego também. Cristo é, no Antigo Testamento, o Mashiach, que é o ungido, ou o Cristo, do grego, que é também ungido. É a mesma coisa. Então, unção e ungido é a mesma coisa. O ungido é a unção, e a unção é o ungido. É 6 e meia dúzia. Então, isso é muito forte para nós, porque está falando que o propósito de Deus em Cristo, ele alcança todos que estiverem dentro desta unidade, dentro desta união. Vivemos dias difíceis, em que o inimigo tem conseguido levar as pessoas a menosprezar a unidade do corpo de Cristo. Vivemos dias de falta de respeito, de falta de consideração com ministérios sérios. Vivemos dias de descaso, de desdém, mais do que falta de consideração com ministérios sérios, com pastores sérios, de descaso com ministérios autênticos. Nós vivemos dias em que as pessoas, elas fazem descaso para com a obra de Cristo. Porque se Cristo morreu para que a comunhão voltasse e se expressasse na unidade do corpo de Cristo, e congregar não é mais prioridade, congregar não é mais importante, entender o meu serviço dedicado a Deus no contexto da unidade do corpo de Cristo, da responsabilidade da comunidade local, isso é importante. Então a obra de Cristo não é mais importante. Nós vemos dias de desfeita da obra de Cristo, e as pessoas não estão percebendo que elas estão se deixando levar. Tem muito crente que não está percebendo, que ele está se deixando arrastar
pelo espírito desse mundo que fere de morte a unidade do corpo de Cristo. Então, quando entendemos o sacerdócio que aponta para Cristo, nós precisamos entender que a obra de Cristo, ela se dirige a um povo, ela não se dirige a uma pessoa isolada. Pelo contrário, Provérbios 18 diz que aquele que se separa, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Ele continua dizendo, como o orvalho do Hermon, e como o que desce, como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Interessante, porque o Monte Hermon é um monte de uma elevação de 2.800 metros, ali no Oriente, na terra de Israel. E esse monte, ele faz parte, ele está na parte norte de Israel, a parte que dizia respeito já às 10 tribos apartadas. A parte do sul era uma parte, e é ainda hoje, a parte mais árida, né? Mais seca. A parte fértil, a parte de abundância de chuvas, era a parte norte. Do alto do Hermon, que se mantém em neve o ano quase inteiro, então do alto do Hermon, essa neve derrete-se, e ela vai proporcionando ao território de Israel essa condição de fertilidade, na contrapartida dos 3 tipos de desertos que existem lá. Vai amenizando a realidade dos desertos e proporcionando vida à parte sul, que é a parte de Jerusalém, que é bem árida. E o que é que esse texto está dizendo para nós? Que simplesmente esta parte, que era a parte mais rica, e até hoje a parte mais rica, esta parte, ela foi levada para o inimigo, ela passou a tributar ao adversário. Os inimigos tomaram, Samaria caiu pelas mãos dos assírios, pelos idos de 722 a.C. A parte abundante foi levada, a parte de Judá, a parte do sul, demorou mais um tempo, mas depois também caiu. Então, mais uma vez, os Salmos, em seus poucos versículos, aponta para os danos incalculáveis que o pecado sempre trouxe para a unidade do povo de Deus. Nós tínhamos tudo isso, nós éramos tudo isso e perdemos tudo isso por causa do pecado. Eu fico olhando, irmãos, quando eu penso nos adolescentes do nosso tempo, nos jovens do nosso tempo, quão inteligentes são eles, quão ligeiros são eles para criar, para bolar planos que seriam, se dedicados a Deus, tremendos, para abençoar toda uma geração, para abençoar famílias. Mas infelizmente, todo esse potencial, em grande parte, está comprometido com a adoração ao inimigo, com o atendimento dos seus próprios ideais, dos seus caprichos. Riquezas insondáveis que existem na condição mental, psicológica, intelectual das pessoas, possibilidades, capacidades, atributos, habilidades que as pessoas têm. Isso vem da onde? Todo dom perfeito, toda boa dádiva descende do Pai das luzes, no qual não há sombra e nem variação. Foi Deus que deu. Foi Deus que fez assim para a sua glória. Foi Deus que fez assim para o seu louvor. Mas as pessoas, infelizmente, colocam de lado o propósito de Deus e passam a viver os seus propósitos. E eu estava comentando essa semana, ainda aqui na Canagolândia, enquanto contactava com algumas pessoas. Por quê? Por que mesmo? Que as pessoas, no século XXI, sendo a geração que mais prosperou em matéria de entretenimento, a capacidade de desenvolver métodos de diversão, métodos de lazer, nenhuma geração desenvolveu-se nessas áreas do lúdico, do lazer como a nossa. Por quê? Porque as pessoas estão mergulhando cada vez mais na depressão, na ansiedade.
quê? Que a nossa geração, com N possibilidades de ser uma geração feliz, é a geração campeã de suicídio, inclusive entre jovens e adolescentes. Nunca cresceu tanto os índices de suicídio, porque o propósito se perdeu. As pessoas à procura de um propósito encontram a morte, colocando de lado a direção de Deus e procurando do seu jeito o propósito, elas encontram a morte, encontram a destruição. As pessoas colocando de lado o chamamento de Deus para elas pertencerem, para elas existirem como povo de Deus, elas vão à procura da amizade e do pecado. E o pecado nunca foi fator de agregamento para o bem. O pecado sempre foi fator de separação. É aquilo que nós sabemos. O pecado lança o homem contra Deus, recosteia, ele entra em crise, em conflito contra si mesmo, ele age contra si mesmo, ele é contra si mesmo. Consequentemente, o que é que ele faz? Ele não dá conta de resolver, de segurar essa parada do conflito desagregador, o conflito que o confunde, o conflito que faz com que ele seja a representação do próprio caos. Ele não dá conta de segurar, ele joga em cima dos outros. E aí você tem a realidade bem humana. O pecado, ele é um fator de desagregação e não de interação. O pecado é fator de separação, de conflito, de guerra entre as pessoas. As grandes tragédias acontecem entre amigos que se matam, entre casais apaixonados. Muito comum, cada vez mais comum, os crimes em família, pais matando filhos, filhos matando pais, amigos que cresceram juntos se matando. Não é? Por quê? Num relacionamento onde o pecado é a base, não existe amizade verdadeira, não existe convívio amoroso de verdade. Isso não existe. As pessoas, elas se colocaram, elas se lançaram numa direção que na verdade é a contramão da história, a contramão da vida, a contramão do propósito de Deus. E quando analisamos o Salmos capítulo 133, quando eles exclamam isso, vemos um povo quebrantado, um povo alquebrado, um povo desarmado. E o que muitos teólogos subentendem, e eu concordo com isso, é que esse povo, ele está indo de volta para a verdadeira adoração. E há também aqui um incentivo dos que não foram de volta, incentivando os que estavam indo. Não foram de volta, motivos os mais variados, talvez não tivessem condições de ir ainda, mas moralmente estavam apoiando. Olha, muito bom o que está sendo feito. Estão voltando para Jerusalém, estão indo de volta para o propósito, estão indo de volta a reconstruir uma história de serviço, uma história de louvor, uma história de adoração. Estão deixando seus negócios aqui em Babilônia. Muitos deles eram prósperos em Babilônia. Estão deixando tudo isso para trás por acreditarem num futuro infinitamente maior. Estão apostando naquilo que é incomparavelmente maior a tudo que estão deixando para trás aqui. Muito bem. Quão bom é o que vocês estão fazendo. Quão bem-aventurada é esta empreitada, é esse projeto. Quão desejável é esse projeto de investir na unidade, de investir na identidade de um povo que estava quase morrendo, de não permitir que a identidade, o nome que nos foi dado morra, não permitir que o nome que nos foi dado pereça. Cada irmão que se desloca, cada irmão que acredita no convite que as senhoras fazem, os senhores fazem, os jovens fazem, a igreja faz, acredita e leva a sério, ele está entendendo isso. Eu sou alguém comprometido e não permitir com que o nome que nos foi dado morra. Sou alguém comprometido, eu acredito piamente, eu me dedico intensamente para que a minha contribuição, para que o nome que nos foi dado, a identidade que nos foi dada como povo, a nossa condição de corpo de Cristo se reafirme cada vez mais. Quão bom é isso, quão desejável é isso. Quer dizer, isto é tudo que vale a pena nesse mundo
onde a nossa passagem é tão relâmpago, é tão breve, onde nós só temos certeza desse momento. Isso é tudo que compensa. É quando você está verdadeiramente engajado para promover essa comunhão entre irmãos, para promover a unidade do corpo de Cristo, para defender esta unidade no mundo onde o diabo está trabalhando o tempo inteiro para que as pessoas percam de vista a identidade que Deus lhes deu. O diabo está trabalhando o tempo inteiro para que as pessoas mergulhem numa crise de identidade cada vez maior. Infelizmente as pessoas estão dando toda a comida a isso aí. Então a igreja, ela é a muralha, ela é a resistência que não recua contra a ação de Satanás para destruir a condição que Deus deu ao homem desde a Gênesis, de ser imagem e semelhança. E esta imagem e semelhança se afirma no convívio com a igreja, na unidade do corpo de Cristo, na responsabilidade de cada membro que entende qual que é a sua parte, qual que é o seu papel, qual que é o seu compromisso. Não é possível. Não é possível você existir de fato nesta comunidade cristã, nesta unidade verdadeira do corpo de Cristo, se você não sabe a que você veio, você não tem um compromisso, você começa a fazer algo para Deus e desiste ao seu bel prazer. É você que diz para você onde você vai no compromisso com o corpo de Cristo. Você avança e quando você percebe que aquilo requer de você sacrifício, você refaz. Não, eu ia, mas não vou mais não. Está vivendo o seu senhorio, está vivendo de acordo com o seu governo. Você não está vivendo, não está expressando esse compromisso como membro, como componente do corpo de Cristo. Então, a igreja, nesse contexto em que o inimigo trabalha intensamente para que as pessoas sejam afastadas do propósito de Deus, quer viver esta unidade, quer viver esta realidade de um só povo. A igreja é a muralha, a igreja é as portas, a igreja é a porta contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é a resistência que tem a promessa de que o inferno não passará. E isso é realidade na vida de cada irmã, de cada irmão fiel, verdadeiramente comprometido. Aquele irmão que o ministério sabe que pode contar com ele, aquela irmã que o ministério sabe que pode contar com ela, aquele perfil de crente que ele desconhece outras prioridades que não a prioridade que a obra de Deus coloca sobre ele. E quando entendemos isso desde o Antigo Testamento, nós entendemos também a mensagem da ceia. Por quê? O Senhor Jesus, quando ele institui a ceia, em passagens como Mateus 26, ele coloca isso. A necessidade da reafirmação desta unidade. Fazer isso todas as vezes, em memória de mim. Está falando do conjunto, está falando do plural, está falando do fazer, está chamando ao compromisso do trabalho, do serviço, está chamando a questão prática para ser apreciada, para ser levada em consideração de forma prioritária. E o apóstolo Paulo, quando ele entende da mesma forma esta unidade do corpo de Cristo, sendo ele o maior expositor das verdades bíblicas de todas as épocas, no capítulo 11 ele faz também esta consideração. Quando ele faz uma crítica à igreja de Corinto, esta maneira de vocês viverem, repercutindo a realidade mundana, isso aí é a unidade do corpo de Cristo. É isso que é ser igreja? É isso que é pertencer? Quer dizer, eu estou aqui parafraseando, mas ele coloca claramente: o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, pegou o cálice e disse: esse pão simboliza o meu corpo, esse cálice simboliza o meu sangue. Tudo nessa direção de unidade. E havia uma situação bastante complicada ali na igreja de Corinto. Por quê? Nós temos alguns nomes para a ceia do Senhor. Então, primeiro é a ceia do Senhor. Para dizer o seguinte, que esta ceia do Senhor, ela era tudo. Ela era a prioridade.
e que as festas, as chamadas agapais, né, de ágape, as festas que havia naquela época entre os judeus, dos jantares, dos encontros festivos, que não eram em si condenáveis, elas só fariam sentido se elas fossem levadas adiante, considerando a consagração, o compromisso vivenciado na ceia do Senhor, na entrega àquele que era o dono. Então a ceia do Senhor era o ponto alto da vida social, da vida lúdica, do lazer, de todos os aspectos da existência deles. A ceia do Senhor era o norte para o povo de Deus naquela época, em qualquer época. Eu fico pensando muitas vezes, né? Da mesma forma como os coríntios, os irmãos de Corinto faziam uma confusão, e as festas, as chamadas agapais, que era a ágape, se transformavam num concurso de imposição, de ostentação, para que cada um mostrasse que sabia mais do que o outro, que tinha mais condições financeiras do que o outro, que vestia melhor do que o outro, que tinha grife melhor do que o outro. Da mesma forma eu fico vendo a realidade dos nossos dias. A gente fica lutando com os irmãos para que a festa de aniversário ela seja usada como uma ferramenta de pregação do Evangelho. Exerça autoridade sobre isso. Se você pode, se você é pai de família, é mãe, se no contexto da sua família, do seu casamento, dos seus filhos e netos, você tem poder de fazer, então faça, seja fiel. Faça as pessoas do seu convívio compreenderem que tudo na sua vida só tem sentido à luz da consagração, à luz do compromisso, à luz da submissão ao Senhor. Faça-os ver que, como na ceia nós aprendemos e vivenciamos isso, você participa de um pacto que não pode ser quebrado, você participa de uma aliança, você participa de um concerto, você tem uma responsabilidade que é muito maior, que extrapola as demandas do mundo em que você vive. Imponha aquilo que você é, como servo submisso ao senhorio de Cristo, imponha isso no convívio que está sob o seu domínio, imponha isso na sua esfera de influência, faça prevalecer a sua autoridade como homem de Deus, como mulher de Deus. Não seja um frouxo, não seja um descuidado, não seja um infiel. Então, quando se entendia a ceia do Senhor, o apóstolo estava fazendo um protesto contra esta visão infiel dos irmãos de Corinto. Depois ele vai falar também da mesa do Senhor, e disso ele coloca lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele diz o seguinte: olha, vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Muitos irmãos da igreja de Corinto entendiam que era normal, não tem problema não. Eu vou lá onde está sendo feita uma oferenda declarada a Afrodite, a Apolo, as divindades do panteão greco-romano. Sai disso, não tem problema não. Eu sei que trata-se aqui de um culto. Esse casamento, na verdade, é em oferenda a essa divindade. Não tem problema não. Eu vou lá e participo. Eu vejo a atualidade da palavra de Deus, né? Ele diz: vocês não podem se assentar na mesa do Senhor. Vocês não podem ter um banquete com Cristo, um banquete com Satanás. 1 Coríntios 10, 20 em diante. Aquilo que os gentios dedicam, eles dedicam aos demônios. Na verdade, ele está repetindo o que Moisés, há 1400 anos atrás, da época de Paulo, né? 2400 da nossa época, o que Moisés já tinha dito lá em Deuteronômio capítulo 32. O que os povos oferecem aos demônios. Moisés já tinha dito isso. Então Paulo repete, e dizendo para os irmãos de Corinto: como é que é isso? Sua esposa vai numa festa mundana, sabendo que ela é mundana, sabendo que demônios são adorados ali através daquelas músicas, das rodadas de cerveja, de bebida. Você libera sua esposa para ir? Você libera seu esposo para ir? Você libera seu filho para passar uma noitada na casa do ímpio? De uma ímpia? Você faz isso? Você consente, você dá seu aval para que alguém que esteja sob sua influência participe tanto da mesa do Senhor quanto da mesa dos demônios? Ou uma outra? As duas não é possível.
Se você opta pela mesa dos demônios, então você vai ter que admitir: eu não faço parte desse povo. Eu não tenho nada a ver com essa unidade cristã. Eu não tenho nada a ver com essas bem-aventuranças que dizem respeito àqueles que vivam nesta união como povo de Deus, como povo do único Deus. Eu não faço parte disso. Você participa da mesa do Senhor e você aprecia as doutrinas de esoterismo, de espiritismo. Você vai para crendices como yoga e outras coisas. Você tem que decidir. Mesa dos demônios e mesa do Senhor não é possível. Você vem para a ceia do Senhor e ao mesmo tempo você tem uma atração, como dizem os jovens, uma fissura por ideologias que são demoníacas, são satânicas. Na sua origem, na sua fonte, elas são demoníacas. É por isso que você não está crescendo espiritualmente. É por isso que sua mente espiritualmente continua pequenininha assim. Você não entende nada ou quase nada do que Deus fala com você, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Na mesa dos demônios, irmãos, as pessoas têm a cabeça transformada num vaso sanitário de Satanás. Desculpe a expressão, mas não é outra realidade. Elas têm a mente congestionada pelos princípios, pelas ideologias. Elas têm as mentes tumultuadas, bloqueadas pelas doutrinas de demônios. Não tem condições delas evoluírem no entendimento da palavra de Deus. E depois, o apóstolo também vai nos falar da importância do partir do pão. A Bíblia vai nos falar sobre isso. Atos 2:42. Perseveravam na comunhão e no partir do pão. A unidade cristã, ela depende de algo que explica o porquê muita gente nunca teve uma experiência de sucesso verdadeira em Cristo. Sabe o que é isso? A falta de perseverança. Olha o que o texto diz: perseveravam. Alguém que é comprometido com Deus, ele não vai e vem. Ele não começa e para várias vezes. Ele entendeu qual que é o propósito de Deus para a vida dele. Ele sabe de onde ele veio. Ele sabe onde ele está. Ele sabe para onde ele vai. Ele não caminha só de acordo com as conveniências. Eu estou fazendo o que deu para fazer. As possibilidades são favoráveis ao que eu estou fazendo. Alguém que compreendeu o propósito de Deus na sua vida, alguém que vive verdadeiramente a unidade cristã, ele é fiel em todo o tempo. Ele é comprometido em todo o tempo. Ele é alguém do qual possa se dizer: ela cumpre o ministério dela na alegria ou na dor. Ele cumpre o ministério dele na alegria ou na dor. Ser fiel, irmãos, não tem nada a ver com ser conveniente. Ser fiel é verdadeiramente perseverar em toda e qualquer circunstância. Disso fala o apóstolo aos gentios, quando ele diz: eu aprendi a ser contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi a servir a Deus em toda e qualquer circunstância. Assim foi o testemunho dos homens de Deus. Perseveravam no partir do pão, perseveravam com vistas a um relacionamento que eles não poderiam perder. Eu não posso. Eu sei a importância desse relacionamento na minha vida. Eu sei a importância da unidade do corpo de Cristo na minha vida. Eu sei da importância da minha comunhão com Deus, que se expressa no convívio com o povo de Deus. Eu não posso perder isso de forma alguma. Eu não posso perder que esse relacionamento sofra danos. Então, perseveraram na comunhão, no partir do pão. Está falando da vida da irmã, do irmão, no relacionamento com a igreja, do compromisso, da responsabilidade. Eu tenho dito nesses últimos tempos para várias pessoas, tenho dito sem travas na língua: você é crente? Você vai na igreja quando você quer e você vai bater ponto lá, você não tem compromisso. Você é crente? Você falta à ceia do Senhor sem nenhum motivo que justifique
para Deus, que uma coisa é justificar para você, outra coisa é justificar para Deus. A ceia, que é o maior símbolo do ato de Jesus na cruz do Calvário, onde o povo de Deus deve se reunir. Jesus disse que é para se reunir. Você falta e você não sente nem cócega, porque é desprezível aos seus olhos. E você é crente. A unidade do corpo de Cristo não lhe diz respeito. Você não dá satisfação a um pastor sério, a um ministério sério, como eu disse no domingo passado. Não precisa congregar comigo, não. Não tem necessidade. Sei que não sou um pastor carismático, sei que não agrado a muitos. Não é quanto a mim, é quanto à sua salvação. Você precisa congregar no ministério cujo pastor você respeite, você considere, você dê satisfação. Você precisa congregar no ministério que esteja verdadeiramente comprometido com a sã doutrina. Não é um projeto de homens, mas é um ministério sério. Seja aqui na IDB Canangolândia, seja onde for, pela sua salvação, pelo seu futuro na eternidade. Você precisa, porque, como disse, não há nenhuma promessa de Deus para uma pessoa isolada, para uma pessoa que segue carreira só. As bem-aventuranças, a exemplos do que diz o Salmo 133, elas são para o povo, os irmãos. Bem-aventurado, ou bom e quão suave, é que os, plural, não esqueça disso. Para você sempre se perguntar, qual que está sendo minha participação na realidade dos salvos, da igreja do Senhor na terra? Qual que é o papel que eu desempenho para que essas promessas se direcionem a mim? Para que eu viva as bem-aventuranças endereçadas ao povo, endereçada à unidade do corpo de Cristo. Qual é a minha missão? Qual é a tarefa confiada a mim? Não é possível alguém viver as bem-aventuranças próprias dos santos e não saber responder isso. Você precisa saber responder. Aonde é que você entra? Onde é que entra a sua parte? Ainda fazendo menção do apóstolo Paulo, quando ele coloca sobre a unidade do corpo de Cristo lá em Efésios capítulo 4, ele como prisioneiro, ele diz: rogo os irmãos, eu, o prisioneiro de Cristo, que vivais de forma digna para com o vosso chamado. E ele desenvolve toda uma retórica falando do passado desses irmãos, da condição pregressa, do outrora, da vida pecaminosa, da vida de escravidão. Capítulo 2 de Efésios, ele fala a mesma coisa. Do ontem tão sem sentido, quando eles não pertenciam a esta realidade da unidade do corpo de Cristo. Depois de tratar de tudo isso, ele coloca que o Senhor Jesus, aquele que subiu, foi aquele que também desceu, levou cativo o cativeiro, despojou os principados, potestades, como Colossenses 2 coloca, triunfando deles poderosamente na cruz. E aí, ainda em Efésios 4, ele prossegue dizendo: para que ele fez isso? Ele fez isso para que as pessoas encontrassem na unidade do corpo de Cristo, no convívio, nesse relacionamento, o sentido, o propósito. Quando ele diz, ele deu dons aos homens, a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas. A partir do versículo 11 ele fala disso, né? A outros ele constituiu evangelistas, a outros ele constituiu pastores e mestres, chamam isso de um quíntuplo ministério. E ele prossegue falando que Deus em Cristo fez isso para que as pessoas pudessem chegar à maturidade desejável, para que elas pudessem chegar ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura do varão perfeito, à medida de Cristo Jesus, nos tornarmos cada vez mais como Ele, receber mais e mais do caráter de Cristo. O contexto todo só fala de duas realidades. Fala daqueles que não pertencem a esta unidade e, portanto, permanecem na condição pregressa,
passada do mundo, e daqueles que, vivendo intensamente esse compromisso com a unidade, eles crescem. Eles crescem e fazem crescer o corpo de Cristo. Você pode pegar o capítulo todo e ler em casa, antes de você dormir, far-lhe-á muito bem. Eles desenvolvem-se na sua mentalidade, no seu caráter. Eles são levados a uma identificação cada vez maior com Deus e com o seu propósito. Eles são mergulhados cada vez mais no sentido de existir que eles desconheciam antes de conhecer a Deus. Pelo quê? Nós podemos afirmar: não é possível existir salvação sem comprometimento com a unidade do corpo de Cristo. Não é possível existir alguém, bom, eu sou salvo, eu só não tenho compromisso nenhum. Não tem compromisso nenhum com a Deus. A igreja, o ministério que Deus colocou, só não precisa contar comigo. Eu tenho certeza que a minha salvação não precisa contar comigo. Eu não começo e termino nada nesse ministério que se caracteriza pelo serviço. Isaías capítulo 53. Ele derramou a sua alma na morte. Ele nos serviu com a sua morte, com o seu sangue. A comunidade dos santos é uma comunidade de serviçais do reino. Não tem jeito. Ser salvo e servir é dedo e unha, é cabeça e tronco. São realidades inseparáveis. Os salvos, ao longo da história, serviram até a morte. Tanto os salvos do Antigo quanto do Novo Testamento. Entenderam tanto o seu chamado, a ponto de não temerem a perda daquilo que é tudo para as pessoas: a vida. A testemunha é também traduzida como a martiria, ou seja, aquele que vai até a morte por causa da causa. Serve com tudo que é e com tudo que tem em prol da única causa justa que existe. Ele encontrou a identidade que ele não tinha antes. Agora ele vive a feliz realização de pertencer, de fazer parte do corpo de Cristo, de ser parte do único povo que tem em Deus uma promessa, o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Digno és de receber toda a honra e toda a glória, porque para Deus compraste com o teu sangue homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, de todas as tribos, línguas e nações. Um povo. Não comprou uma pessoa, comprou um povo. Claro que cada um deve viver intensamente seu compromisso pessoal, mas ele precisa expressar isso na realidade do povo de Deus, na identidade da igreja, do povo de Deus. E eu fico olhando para o mundo ao nosso redor, entendendo os desafios que estão diante de nós. Irmãos, vamos levar a sério a única possibilidade de sermos guardados, de sermos protegidos, de sermos abençoados pelas promessas de Deus, que é a unidade cristã. Vamos levar isso a sério. Eu gosto muito daquelas ilustrações não, daqueles documentários do mundo animal, quando o predador, a leoa, ela faz ali uma emboscada, os leões, as leoas, e elas não atacam o grupo todo, elas ficam de olho no que ficou para trás, no isolado. O apóstolo Pedro coloca isso em 1 Pedro 5, vigiai, falando do plural, falando de unidade, sede sóbrio. Sede também, ele está dizendo seja sóbrio, ele não está dizendo vigia, não, vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, o seu adversário, não, o vosso adversário, ele anda em derredor, procurando a quem? Aí é individual, a quem possa atacar, ao isolado, ao que se distancia, ao que não tem compromisso, ao que vive à parte, ao que faz carreira solo, ao que trata a obra de Deus relaxadamente. Ele anda em derredor procurando esse aí, porque ele sabe que é presa fácil. Deus não tem compromisso com os
isolado. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. E quando nós entendemos essa realidade, o mundo está se armando cada vez mais contra a igreja. Tudo é contra a igreja. Aumenta cada vez mais o número de irmãos presos dos países, como se tem agora há pouco do Paralelo 340, e no Brasil tem crentes presos, tem pastores presos no Brasil sem ter cometido crime nenhum. Nos Estados Unidos tem crentes presos sem ter cometido crime nenhum, apenas porque pregaram o Evangelho. Na Inglaterra, há pouco tempo, poucos meses, um pastor de 70 anos pegou um púlpito de madeira simplesinho, velho, mais de 70 anos, e começou a pregar, falando que o homossexualismo era pecado. Chegou a polícia ali da Inglaterra, derrubou ele no chão com uma banda, um policial aí cheio de cimento dele, arrastou com toda a truculência, sem motivo nenhum. Isso é realidade. O cerco está se fechando cada vez mais contra a igreja verdadeiramente comprometida com a palavra de Deus. E eu me pergunto, como é que esses crentes isolados vão permanecer crentes? De que forma que eles vão afirmar a sua identidade em Cristo no isolamento? Eles vão se enfraquecer a ponto de negociar com o mundo, a ponto de vender a sua fé, a ponto de abrir mão da sua crença em Cristo. Não vai aguentar a perseguição. Sozinhos eles não vão aguentar a pressão do mundo. Sozinhos eles não vão conseguir enfrentar todos os desafios que estão vindo sobre a igreja. Fica até preocupado com o crente que está crendo, porque é só o arrebatamento acontecer e eu escapo da grande tribulação. Não entrando no mérito se somos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mas eu confesso para os irmãos que eu tenho uma preocupação com muitos crentes pré-tribulacionistas. Sabe por quê? Porque a única visão deles é de que Jesus vai voltar e vai livrar a igreja da grande tribulação. Ou seja, eles têm medo de sofrer por causa do Evangelho. Não? Eles têm medo de passar por aquilo que os profetas passaram, que todos os apóstolos passaram e só um dos apóstolos não morreram por causa da palavra de Deus. Eles têm medo de arcar com um ônus pesado por causa da causa que eles dizem que amam. Que coisa, que situação. Quando sofrer pelo Evangelho faz parte da história do povo de Deus. Todos aqueles que quiserem piamente seguir a Cristo Jesus padecerão perseguições. E eu termino perguntando: aonde é que você entra? Onde é que está a sua parte? Onde é que está a sua contribuição como parte do corpo de Cristo? Como alguém que vive essa realidade da unidade da igreja, da unidade do corpo de Cristo. Feche os seus olhos.